Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos tratando aqui o capítulo 4, onde falamos das pluralidade das existências. Na questão 197, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Eles responderam o seguinte: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Em tenra idade significa uma criança que morreu ainda, né? Numa idade muito nova. Essa foi a resposta dos espíritos. Kardec aqui segue mais uma pergunta. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E eles respondem assim: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então veja, né? Fazendo aqui um comentário dessa questão. Nós fomos criados por Deus espíritos simples e ignorantes. Então, ou seja, na nossa caminhada evolutiva, nós temos o livre-arbítrio, que são as escolhas. Então, você sim pode ter espíritos, né, que são crianças, né, no corpo físico, porém são espíritos mais evoluídos que os pais. Por quê? No decorrer das suas múltiplas existências, souberam aproveitar essas experiências e evoluíram, progrediram. E também tem aqueles espíritos que não souberam, né, ou não aproveitaram muito bem as suas existências e estão retornando, né, novamente para continuar o seu aprendizado. Então, muitas vezes, temos sim filhos que têm esse comportamento, que têm essa inteligência, que têm esse sentimento, né, mais adiantado que os próprios pais. Eles são só no corpo físico jovens, né, porque o corpo vai evoluindo na medida que os anos vão se passando. Mas a alma, o espírito, você consegue, né, interpretar isso através do quê? Da inteligência que aquela pessoa tem, né? Que aquele espírito tem, do comportamento, como que ela se comporta diante das situações. Que situações, né? Situações do dia a dia, no convívio na família, no convívio no trabalho, no convívio com as pessoas, nas escolas, enfim, no mundo como um todo. Qual é o comportamento? Como que ela se comporta, né? Como é que ela age diante das situações? Você consegue também entender se é uma alma bondosa, caridosa, evoluída. E é o próprio sentimento, né? Que o sentimento também, que às vezes, né, é um ponto muito observado por nós e por todos aqueles que pregam, né, o amor a Deus e a Jesus e aos espíritos de luz, que é a indiferença. Ou seja, será que de fato, quando nós estamos diante de tantos problemas, nós ficamos, vamos dizer assim, paralisados, não temos nada por fazer, não conseguimos, né, mobilizar as pessoas, ajudar o semelhante? Ou seja, nós somos, né, as pessoas que podem fazer alguma coisa para que o planeta Terra evolua de verdade. E para isso, nós não podemos ficar indiferentes diante dos problemas que acontecem todos os dias. Por isso, o sentimento que nós temos perante aquilo que acontece também é uma forma de avaliarmos, né? Em que grau nós estamos, em que grau estão os nossos filhos, ou os filhos perante com os pais, e vice-versa, os pais perante os filhos e perante a terceiros também, porque nas preparações das reencarnações, nós reencarnamos diante daquele familiar, diante daquele pai, para podermos, né, ensinar e aprender também. Não é porque nós estamos numa condição evoluída, não temos a coisa a aprender. Também temos experiências para ser aprendidas e também temos condições de dar uma contribuição, um ensinamento. Todos nós, criados por Deus simples e ignorantes, temos condições de aprender e ensinar. Nós temos que ter a humildade de saber que não sabemos tudo. Nós, espíritos, estamos ainda no progresso, estamos ainda no caminhar. Então temos muito que aprender, também temos muito a ensinar, porque, né, se nós temos já muitas experiências vividas, é sinal que nós passamos por muitas situações. Temos as lições aprendidas que podemos
contribuir para com os nossos filhos, para com os nossos pais e vice-versa. Recebermos também de nossos filhos, porque podemos estar recebendo os espíritos mais evoluídos que nós, e ao mesmo tempo também receber deles através do comportamento, do sentimento, da inteligência que ele tem, que eles trazem também de outras experiências, também do mundo espiritual, porque quando nós desencarnamos e voltamos ao mundo espiritual, lá também continuamos a nossa evolução. Nós não ficamos parados lá. Nós recebemos mais conhecimento, recebemos oportunidade de evoluirmos e quando retornamos novamente a uma nova existência no mundo físico, no mundo corporal, trazemos também, além das experiências anteriores, mais esse conhecimento que vamos adquirindo, né? Porque estamos o tempo todo aprendendo. Lembrando que se Deus não cessa, né, ele continua, né, a trabalhar, nós também, nós não paramos, né, continuamos a evoluir, continuamos a ter experiências para que possamos, né, compartilhar e sempre com esse pensamento da humildade de aprender, porque nós não sabemos tudo, temos muito que aprender, então nesse vai e vem, nessas indas e voltas, né, o tempo todo temos que aproveitar. Esta é a grande diferença, né? Será que nós estamos aproveitando a nossa existência? Como é a maneira que nós estamos lidando com as situações? Estamos ficando omissos? Estamos ficando, vamos dizer assim, afastados das coisas alheias, né? Temos que ter um posicionamento, temos que ter também essa responsabilidade, se nós estamos recebendo dos nossos lares aquelas crianças, temos que aproveitar, né, receber deles e doar para eles. Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance no sentido do amor e da educação. Não é passar a mão na cabeça, não é deixar de ver os defeitos dessas crianças, né? Nós temos que ir aparando as arestas daquilo que nós percebemos que não é um comportamento adequado, que às vezes a criança precisa do apoio dos pais, precisa do direcionamento dos pais, porque sozinho ele não vai conseguir. E muitas vezes recebemos em nossos lares espíritos bem evoluídos, que está ali naquele corpo físico por uma questão óbvia, fisiológica, mas é um espírito que traz com ele grandes ensinamentos para contribuir para conosco e para com a sociedade. E ao mesmo tempo também eles vão receber de nós, porque todos nós criados por Deus, simples e ignorantes, temos algo a contribuir um para com o outro. Lembrando que nós somos espíritos ainda inferiores, temos muitas coisas, muitos débitos, né, que precisamos resgatar entre nós, pais com os filhos, filhos para com os pais, pais para com filhos e terceiros, né, que fomos adquirindo ao longo das existências anteriores. Então nós não sabemos exatamente, né, o que fizemos. Sabemos que se estamos aqui é por algum motivo. E se estamos na mesma família, né, no mesmo círculo social, com certeza temos algo, né, juntos para resolver, juntos para continuar progredindo. Por essa razão, né, nessas indas e vindas, nas reencarnações, temos a oportunidade de a cada momento, né, recuperarmos, né, repararmos possíveis falhas que tenhamos cometidos em existências anteriores e plantarmos, né, melhores, coisas boas para as próximas que virão. Então, tem um ponto super importante, né? Que quem trabalha com essas crianças, né? Os profissionais, as pessoas que se envolvem na educação das crianças, têm a assistência dos benfeitores espirituais. Porque, veja, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, serão os velhos, né? Que novamente reencarnarão e serão as crianças do porvir. Olha o ciclo evolutivo. Então, as crianças de hoje, recebendo de nós nas escolas formais, seja dentro, né, da casa dos pais ou nas próprias escolas, né, onde tem esse papel super importante, estes profissionais, essas pessoas que ocupam essa função, recebem o apoio dos benfeitores espirituais. Óbvio que, feito com amor, com seriedade, com vontade, estes, né, recebem o auxílio, porque olha a importância que isso tem. E quando chegamos na fase adulta, recebendo este amor, este carinho, essa educação, seremos adultos que para a sociedade, né, serão mais úteis, serão pessoas mais equilibradas, pessoas que pensam uns nos outros, e não somente no egoísmo, no orgulho, que nós sabemos que são esses pontos que atrapalham o avanço da humanidade. Quando nós conseguimos melhorar a questão do egoísmo e do orgulho, nós seremos seres melhores, porque estaremos vivendo em prol dos outros também, não somente na nossa própria existência, né? E quando chegamos na velhice, nós também precisamos do cuidado, do respaldo, por quê? Porque também nós seremos
as futuras crianças do porvir. Porque este é o grande desafio da doutrina espírita, né? Prepararmos-nos para as vidas futuras, porque se nós temos o ciclo, nascemos, né? Nos desenvolvemos, chegamos na fase adulta, depois tem a fase da velhice, onde nós estamos nos preparando novamente para o porvir, seremos novamente crianças, que seremos recebidos em novos lares, né? Então é um ciclo que não se cessa, continua o tempo todo. Por essa razão, educação e amor para todos, que Deus estará sempre nos abençoando. Então, independente se você está no papel de filho, se você está no papel de pai, independente, sempre temos algo a aprender e algo a ajudar, porque somos espíritos imortais, trazemos na nossa bagagem experiências múltiplas que vai nos dando condição e despertando nosso espírito para o ponto principal, que seria, né, a felicidade atingido no ponto máximo. Mas para que isso ocorra, inevitavelmente, tem a questão do merecimento. A cada um é dado conforme as suas obras. Então, temos que fazer por merecer, né? Este é o ponto fundamental, que é o que a gente está sempre dizendo, né, da responsabilização que temos para conosco e para com o nosso semelhante, principalmente com essas crianças que estão chegando e às vezes sozinhos eles não conseguem. Precisamos ir aparando, né, doando conhecimento, doando educação, amor, recebendo também deles, porque eles também trazem na bagagem deles muita coisa que podemos e devemos aprender, certo? Então eu acho que foi uma lição muito positiva, muito oportuna, e continuemos assim, né? Plantando, semeando coisas boas para que os próximos que virão eles possam receber também esta parte positiva que é o aprendizado diário e contínuo. Ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.